Bom dia, irmãos. Eu quero desejar a todos um domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje é o último domingo do mês e nós estamos com o desafio de estar nos reunindo virtualmente. No entanto, isso não é impedimento para que nós aproveitemos aquilo que Deus tem para falar conosco. E eu quero destacar no que vamos enfatizar hoje pela manhã, a importância da palavra, a importância da oração e dos nossos relacionamentos. O tema que nós temos desenvolvido nos últimos domingos diz respeito ao membro de uma igreja saudável. E hoje nós queremos especificamente tratar sobre o membro saudável no que diz respeito ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento espiritual. Nós entendemos que um membro saudável é um discípulo que cresce. E eu queria começar nesta manhã com a leitura de João, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque estamos tendo a oportunidade de estudar a Tua Palavra, apesar dessa circunstância pela qual estamos vivenciando hoje, de não estarmos nos reunindo presencialmente, mas como temos enfatizado, a igreja não é prédio, somos nós, são as pessoas, e mesmo não estando juntos fisicamente, nós estamos unidos em Cristo. É o Teu Espírito quem nos permite viver a verdadeira união, a unidade que foi criada por Ti. E eu oro para que, a começar de mim, estou ministrando esta palavra, nós possamos de fato entender que ser membro de uma igreja local, membro do corpo de Cristo, implica em crescimento e que a Tua palavra nos mostre que tipo de crescimento é este que o Senhor deseja para nós. Nos dirige neste tempo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não tem como nós separarmos a saúde de uma igreja local de seus membros. Igreja não é prédio. Igreja somos nós. Igreja são os santos do Senhor. Igreja são pessoas lavadas no sangue do Cordeiro. Da mesma forma como eu não posso separar a saúde de uma igreja local da saúde de seus membros, é impossível também separarmos o bem-estar de um membro de uma igreja local do seu crescimento espiritual, do discipulado, que é o que nós temos enfatizado muitas vezes aqui em nossa igreja. Eu tenho observado que o maior problema que nós enfrentamos hoje é a falta de um crescimento espiritual consistente e do progresso que o Senhor espera de nós no discipulado. Nós precisamos entender que ser um cristão é ser um seguidor integral do seu mestre. É fato que muitos cristãos que têm confessado fé e arrependimento admitem que não têm crescido. Como pode ser isso? Uma pessoa professar fé em Jesus, uma pessoa declarar que reconhece que é pecadora, se arrepende de seus pecados,
confessa Jesus, mas também não cresce espiritualmente. Esta situação tem se manifestado de duas maneiras. Uma situação de estagnação temporária, que nós podemos também chamar de rotina espiritual, uma rotina enfadonha, que todo cristão experimenta e que tem de vencer de tempo em tempo, e uma variedade crônica. Nesta, muitas pessoas podem não perceber um crescimento por um longo período de tempo. Caíram numa situação mais grave do que uma rotina enfadonha, como é o caso de muitas pessoas. Se permanecerem assim por mais tempo, talvez comecem a acreditar que não há mais crescimento a ser experimentado, a ser desfrutado. Ou mesmo que seguir a Cristo é ter uma vida superficial e vazia. E a expectativa de crescimento, então, num caso como este, passa a ser abandonada. Porém, chegar a pensar que não há mais crescimento a ser atingido é muito perigoso. E o que se espera de um cristão? O que se espera de um cristão, e quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus, conforme lemos o autor de Hebreus falando aos Hebreus no capítulo 6, versículo 1 e no capítulo 5, versículos 11 a 13, o que se espera de um cristão é o avanço no conhecimento de Cristo e na semelhança com Ele, em maturidade espiritual e progresso. Progresso em direção a essa maturidade. É isso que se espera de um cristão. E falando sobre si mesmo, o apóstolo Paulo exemplificou como manter a humildade no que diz respeito ao crescimento espiritual. Eu quero convidá-los a olhar comigo Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 a 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Nós lemos: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Logo em seguida, após esta declaração, o apóstolo Paulo apresenta uma exortação muito interessante aos seus leitores. Ele diz aqui no versículo 15, na parte A: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. Portanto, é normal cristãos crescerem. É normal cristãos trabalharem por um crescimento e esperarem crescer em maturidade cristã. Aqueles que crescem são membros saudáveis. Você é um membro saudável? Pensando sobre o crescimento espiritual, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que está em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Porque eu queria mostrar a vocês o que Jesus nos leva a pensar sobre crescimento no que diz respeito à maneira como muitas vezes somos influenciados pelos valores e conceitos do mundo. Para que o cristão cresça de maneira saudável, nós precisamos entender o que é crescimento espiritual. E o fato do mundo, o fato da nossa cultura ser uma cultura superficial e enfatizar os sinais exteriores e negligenciar o interior, nos leva, infelizmente, como crentes, a fazer uma aferição, uma avaliação errada do que é crescimento espiritual. E o texto de Lucas 18, 9 a 14, nos ajuda a identificar
algumas atitudes que vão obstruir o nosso crescimento e o nosso discipulado, que deve ser, na verdade, consistente. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Vamos ler este texto. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos parar um pouco e observar este texto. Repito, aqui Jesus nos ensina, nos ajuda a identificar as atitudes que vão obstruir o nosso crescimento e o nosso discipulado consistente. Primeira observação que eu faço aqui: a armadilha do desempenho. A nossa ideia de crescimento espiritual, infelizmente, é influenciada por estatísticas. Observe aqui que o fariseu falou com Deus informando coisas a respeito de si mesmo, daquilo que ele fizera. Ele mediu o crescimento em alvos e objetivos observáveis, como jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo de tudo aquilo que ele recebia. Quando isso acontece, na nossa forma de medir o crescimento espiritual, seja meu ou de outra pessoa, o meu senso de valor, o meu senso de crescimento se torna, infelizmente, erroneamente vinculado a estatísticas. Esta atitude é uma atitude que não vai me ajudar a crescer espiritualmente. Uma segunda atitude que nós identificamos aqui no texto é o julgar pelos padrões errados. É uma atitude que muitas vezes nos leva, como crentes, ao engano no que concerne ao crescimento e à tendência que nós temos como seres humanos pecadores de julgar as pessoas ou de julgar o nosso bem-estar nos comparando com outras pessoas. O fariseu se vangloriava diante de Deus do fato de que, aspas, como os demais homens, ele não era roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como o publicano que é mencionado aqui no texto. Se nós focalizarmos os outros, uma tentativa de justificar a nós mesmos diante de Deus, ou de nos exaltarmos a nós mesmos como gigantes da fé, nós não cresceremos como deveríamos e estaremos nos enganando. E podemos estar certo de que o Senhor vai nos humilhar. Porque Deus dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E uma terceira atitude que nós identificamos aqui no texto é a dependência do poder ou esforço pessoal no crescimento. O esforço pessoal não é a fonte do nosso crescimento espiritual. Nós somos ordenados a crescer e a cultivar a piedade, conforme lemos na carta de Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 8, e também no
no capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro enfatiza a necessidade deste crescimento em piedade. Mas todos os nossos esforços são exercidos na dependência de Deus e com fé nele para realizar o crescimento que buscamos. Nós podemos resumir este raciocínio da seguinte forma: o crescimento bíblico não deve ser confundido com o desempenho exterior, nem avaliado por usarmos os outros como nosso padrão. Em última análise, o crescimento não depende de nosso próprio esforço, das nossas realizações. E aí vem então a pergunta: o que é o crescimento bíblico? O que é o crescimento saudável? Como eu posso buscar este crescimento? Bom, nós temos que ir para a Bíblia. Vamos então ver o que as Escrituras nos diz sobre o que é o crescimento bíblico. O fato é que um membro de uma igreja saudável tem interesse no seu crescimento e no crescimento dos outros membros da igreja também. Há passagens nas Escrituras que descrevem o tipo de crescimento saudável que nós, como membros de uma igreja, devemos buscar para nós e também para os nossos irmãos. Em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 25, nós temos uma descrição aqui, uma lista do fruto do Espírito. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Este texto de Gálatas lista o fruto do Espírito, as evidências de virtudes e caráter operados pelo Espírito Santo, que tipificam aqueles que vivem não mais pela sua própria força ou capacidade, ou aqueles que não vivem mais sob a influência da natureza pecaminosa, mas pelo Espírito. O apóstolo Pedro nos diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu quero aqui citar 2 Pedro 3,18, onde há ênfase para este crescimento em piedade. E o apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, nos recorda que o Senhor deu à igreja homens dotados, tendo em vista o crescimento, como diz lá no texto, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Podemos resumir todas essas figuras e exortações nos termos de piedade e santidade. O crescimento que desejamos ver é o crescimento em santidade e piedade. O crescimento na estatura da plenitude de Cristo, como enfatiza o apóstolo Paulo aos Efésios. Um membro que cresce é alguém que olha mais para Jesus, em atitude de coração, pensamento, linguagem e ação. É isso que nós desejamos para as nossas igrejas. Assim, nós precisamos entender que o crescimento espiritual de um membro de uma igreja local neotestamentária se dá através da sua vida de intimidade com Cristo. Vamos voltar ao texto de João, capítulo 15, versículos 5, agora versículos 5 até o versículo 8. Vamos lê-lo mais uma vez. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes,
e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A chave para o crescimento na piedade, santidade, é permanecer na videira. Olha o texto. Permanecer em Cristo e produzir fruto significa dependência perseverante da videira, que é Cristo, operada pela fé, envolvendo a vida de todos os crentes e o fruto do seu testemunho. Essa frutificação vai ocorrer à medida que a palavra do Senhor permanece no discípulo. Muitos cristãos creem que o progresso espiritual vem por meio de alguma experiência extraordinária ou incomum. Mas, na verdade, se nós observarmos a palavra de Deus, as Escrituras, e especificamente o texto que estamos agora aqui tendo a oportunidade de estudar, vamos observar que são os meios comuns da graça que produzem regularmente o crescimento e a maturidade que um cristão precisa adquirir, precisa obter. Os meios comuns da graça incluem o estudo da palavra de Deus, a participação nas ordenanças, no caso o batismo e a ceia do Senhor com a igreja reunida, e a oração. Estes são os meios comuns da graça que vão operar em nós o crescimento espiritual que nós almejamos. Esses são os instrumentos comuns pelas quais a graça de Deus é proclamada, manifestada e apropriada na vida cristã. Por esta razão, estar congregando é muito importante. Eu preciso me dedicar ao estudo da palavra de Deus, eu preciso me reunir com a minha igreja, observar as ordenanças do batismo e da ceia, precisamos estar juntos em oração, precisamos ter comunhão. Nós somos instruídos pelo autor do livro de Hebreus, e aqui eu quero citar Hebreus 10, 25, a não negligenciarmos a congregação dos santos, mas a nos reunir e a nos encorajar mutuamente. Este ajuntamento visa a edificação, ao fortalecimento, visa o crescimento dos cristãos. Quando nós servimos, quando nós suportamos, quando nós amamos, quando nós corrigimos, quando nós encorajamos uns aos outros na igreja, nós estamos participando de uma cooperativa de maturidade espiritual. Nós estamos sendo edificados para a glória do Senhor. E o resultado disso aqui, dessa mutualidade, é o crescimento espiritual, é o discipulado. E, finalmente, para nós crescermos espiritualmente, para nós crescermos em santidade, para nós crescermos em piedade, nós precisamos meditar na vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitas referências do Novo Testamento acerca da volta de Jesus estão conectadas com alguma exortação à santidade e à pureza. O Senhor ensinou que a sua segunda vinda é algo sobre o que nós devemos meditar continuamente e que essa meditação deve nos levar a guardar uma vida de santidade, uma vida de piedade, nos levar a uma vida de crescimento no caráter cristão. Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14, fala sobre a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Acrescentando esta explicação da missão de Cristo, ele diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar a si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O nosso anseio, o nosso desejo por estar com Jesus e ver a Jesus
tem o propósito de nos tornar mais semelhantes a Ele e de estarmos vivendo uma vida de santidade. Aguardar a vinda de Jesus vai produzir em nós crescimento espiritual, vai produzir em nós saúde espiritual. E é isso que o Senhor espera de nós. Este momento pelo qual nós estamos passando agora é uma oportunidade para nós estarmos aferindo a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de discípulo eu sou? As pessoas podem ver em mim o caráter de Cristo? Eu queria encerrar fazendo algumas perguntas para que nós apliquemos agora em nossas vidas. O membro de uma igreja saudável, como nós vimos aqui nas passagens bíblicas, cresce, mais especificamente, cresce à semelhança de Cristo. Esta foi a ênfase que nós quisemos dar nesta exposição. Cresce em santidade, em maturidade, e estas são desenvolvidas não na nossa capacidade ou força, mas da dependência de Deus, da sua palavra e da mutualidade, da comunhão bíblica que nós temos quando nós estamos congregando com os nossos irmãos. E um detalhe muito importante, nós não paramos de crescer até que cheguemos à plenitude de Cristo. Então as perguntas são: quais as maneiras erradas pelas quais eu tenho medido ou pensado no meu crescimento espiritual, se é que eu tenho feito isso, se é que eu tenho pensado nisto? Quais maneiras erradas? Vocês viram no texto de Lucas 18 que o fariseu, achando-se um homem religioso, fez uma medição baseada no exterior, baseada em estatísticas. De que forma eu tenho medido o meu crescimento espiritual? Pense sobre isso. Se você de fato tem consciência de que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador pessoal, você não deve ser indiferente a este julgamento que nós devemos fazer de nós mesmos, à luz das Escrituras. Eu sou um cristão bíblico? Quais as estratégias para o crescimento espiritual são mais necessárias à minha vida agora? Como eu vou colocar isso em prática? E falando nisso aqui, nós estamos pensando exatamente nas disciplinas espirituais. Aí eu pergunto, nesses dias que nós estamos com este desafio de ficarmos em casa, não nos reunir como igreja, nós estamos sendo desafiados a fazer as leituras bíblicas, a estarmos orando naqueles 2 momentos do dia, das 12 às 12h30, das 21h30 até as 22 horas, de estarmos compartilhando com alguns irmãos. Você está, de fato, tendo prazer em praticar estas disciplinas? Como você está se avaliando na prática das disciplinas espirituais, da oração, da leitura da palavra, da solitude, do jejum, das demais disciplinas que nós temos tido oportunidade de praticar? E a minha orientação: procure entrar em contato com alguém com quem você tem mais afinidade. Compartilhe as maneiras pelas quais você tem crescido ultimamente. É muito importante que nós, sem julgar o outro com a finalidade de se medir, de se comparar, mas compartilhar as nossas dificuldades e também as nossas vitórias. É tão bom quando a gente pode ter liberdade para abrir o coração e compartilhar com o irmão o que nós estamos experimentando, seja de bom ou de ruim, no sentido de que situações sejam mudadas, sejam transformadas. E uma pergunta:
De que maneira desejos e hábitos santos estão sendo cultivados na sua vida pela graça de Deus? Nada acontece por acaso. Deus tem um propósito em tudo. Eu não sei como vai ser o nosso retorno para os nossos encontros presenciais. Eu falo assim porque é muito provável que se você, quando antes dessa situação, não tinha o hábito de fazer as leituras, não tinha o hábito de meditar, não tinha o hábito de compartilhar, é muito provável que você, neste momento, não esteja cultivando essas disciplinas. Irmãos, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu gostaria que ele voltasse agora. Mas o fato é que a sua volta é iminente. E iminente significa que pode ser a qualquer momento. Não importa se é daqui a 30 segundos, ou daqui a 30 minutos, ou daqui a 30 anos. Ele vai voltar. E o que ele espera de mim e de vocês é que nós estejamos, como o apóstolo Paulo frisou na sua carta aos Filipenses: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é o grande desafio, de nós não estarmos nos comparando com outras pessoas, mas, de fato, nos expondo à palavra, nos dedicando a uma vida de oração e aproveitando as oportunidades para encorajar os nossos irmãos, para exortar, para animar, para estimular os nossos irmãos, como diz o autor de Hebreus, ao amor e às boas obras. Aproveite as oportunidades que você tiver de falar com pessoas, para que você fale a palavra de Deus, que o bom perfume de Cristo seja exalado da sua vida. Deus abençoe a todos. Tenham um domingo abençoado na presença do Senhor.